Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Cara, eu gostaria muito de abordar meus vídeos com vocês aqui, seguindo uma espécie de ordem cronológica dos fatos. Mas o Brasil ele está meio numa situação insana até de governo. Então, muitas notícias vão sendo complementadas por outras com o passar dos dias, e a gente vai adquirindo mais conhecimento a respeito da real estratégia ou da real intenção do governo, algumas vezes, e outras notícias superam as anteriores em importância, em prioridade. Então, cara, é complicado definir qual notícia eu tenho que publicar hoje para vocês. Mas tem notícias que são importantes e não podem simplesmente ser ignoradas como um todo, porque teve uma mais polêmica ou uma mais sensacionalista depois. Por exemplo, é o caso dessa notícia aqui envolvendo 2 decretos presidenciais. É engraçado que o presidente, quando começa a governar por decreto, ele simplesmente acha que pode superar ou desrespeitar ou não respeitar o interesse público. Se dane, não vou perguntar nada pro povo, vou decidir aqui sozinho, emite o decreto aqui, pronto, acabou. É assim que os governos autoritários gostam de governar. Não tem que respeitar regra constitucional, não tem que respeitar o legislativo, que também está contaminado de canalhas, não tem que respeitar o interesse popular, o que o povo acha, o que o povo pensa. De repente o presidente vem e acha, eu vou fazer assim, pronto, acabou. Então o Bolsonaro emitiu 2 decretos agora, dia 10 de outubro, é o decreto 10.046 e o decreto 10.047, sem nenhum alarde, sem alarmar ninguém, justamente para passar batido, para não gerar uma reação no ato do decreto. Então ele fez, ninguém entendeu por que ele estava fazendo ou o que ele estava fazendo, até que o negócio já estava assinado. E aí é meio que está valendo, Vai ter que correr atrás agora para cancelar ou neutralizar essa intenção, esse mando ou desmando do governo. Decreto 10.046 e 10.047, um complementa o outro. Na verdade, o que o presidente Bolsonaro fez foi uma forma de, oficialmente, a partir de agora, o governo brasileiro pode concentrar e usar todas as formas possíveis de dados pessoais do cidadão brasileiro. Além das formas tradicionais, que a gente já está acostumado aqui, a ter a nossa imagem vinculada junto ao governo, que é através de documentos, certidão de nascimento, CPF, RG, carteira nacional de habilitação, título de eleitor. Agora o governo ele vai reunir outras informações, digamos, alternativas e mais modernas, para complementar os dados relacionados a você. As chamadas características biológicas e comportamentais. E aí isso inclui reconhecimento facial, questão de digitais, o reconhecimento de íris, a questão do seu olho, retina, a sua voz, a sua forma de andar, sua etnia, sua religião. O governo vai concentrar todas essas informações a respeito de você para formar um único cadastro. Aí você pensa assim, não, mas o governo tem esse poder. O problema é o que ele vai fazer com esse poder. Qual a intenção por trás disso? Por que o governo quer definir exatamente, sem sombra de dúvida, qual é o seu perfil comportamental, por exemplo? Entende aqui comigo, galera? O próprio sistema, que é controlado pela nova ordem mundial, através da iniciativa privada, ele já concentra um grande poder de monitoramento sobre a sociedade. Seja através de dados financeiros, que é como você gasta o dinheiro, quanto você ganhou, aonde você gastou, observando os seus gastos no cartão de crédito, no seu cartão de conta bancária, seja através de cadastros. Cada vez mais você é obrigado a preencher cadastros para qualquer coisa que você vai fazer. Uma simples compra numa loja, um simples acesso a um site na internet, tudo recorre a cadastros, todo mundo quer saber tudo sobre você o tempo todo. E em alguns cadastros desses, se você nunca percebeu, tem até um recolhimento de informações íntimas suas. É muito, não é curioso, é muito suspeito essa necessidade do sistema em saber tudo sobre você. A própria rede social está o tempo todo concentrando informação sobre você, cara. Principalmente a respeito dos seus gostos, do seu comportamento, da sua opinião. Tudo isso está
está lá sendo arquivado, processado, juntado, de maneira a conseguir traçar um perfil sobre você. E também tem uma série de outros aparatos tecnológicos que complementam, né, esse recolhimento de informações. Tem muita câmera espalhada aí pelo mundo inteiro o tempo todo te filmando. O seu próprio celular tem condições de, né, informar muita coisa íntima e pessoal sua, sem que você saiba, como posição, né, geograficamente atual, né, informações íntimas, né, opiniões suas que você publica através de rede social, né, até a sua filmagem, o cadastro da sua voz, a sua retina, a sua impressão digital. Cara, o seu celular faz tudo isso de uma vez só. Mas é um aparato tecnológico que complementa, né, em conjunto com o uso da internet e outros meios de comunicação e contato. Tudo isso o sistema já faz com você. Agora imagina que, em geral, essas informações são usadas, né, para influenciar desde a sua opinião, né, sobre o que você deve ou não gostar, ou ignorar, ou odiar. Eles fazem isso de uma maneira muito sutil, mas muito eficiente. A sua opinião é influenciada pelo sistema através da rede social, principalmente. Eles influenciam o seu comportamento, o que você deve ou não fazer efetivamente, como, por exemplo, comprar alguma coisa ou deixar de gostar de outra coisa. Eles têm essa questão aí. E eles usam muito isso para manipular a questão do consumo do cidadão e as suas necessidades básicas também. O mercado usa muito dessas informações, né, para saber mais sobre você, para induzir em você aquela necessidade de consumo, de gasto, e com isso você vai ficando cada vez mais preso ao sistema, né? Ou seja, para influenciar você através de entretenimento barato, que é para entorpecer a sua mente. O sistema está o tempo todo trabalhando através de informações que você mesmo forneceu para eles. Mas não é só o mercado que está de olho nessas informações aí. Eu acho que a prioridade que fica oculta e a gente não percebe é o monitoramento e seleção do indivíduo. É essencial para o controle e para a agenda da nova ordem mundial saber exatamente quem é você. E agora você percebe que o governo brasileiro, ou como outros governos do mundo, eles estão concentrando essas informações, né, em paralelo ou talvez em conjunto com o próprio sistema da iniciativa privada para ter uma certeza de quem é você, cara. Então eles têm lá, né, todo o seu cadastro de documentos. Agora tem também uma série de cadastros que foram fornecidos através de internet, com redes sociais e outros complementos tecnológicos, né, e outros dados comportamentais mais íntimos seu. O seu jeito de andar, o seu jeito de pensar, o seu jeito de olhar, né, a forma como você gasta o seu dinheiro, né, os locais que você frequenta, tudo isso pode e vai ser usado para te identificar, para traçar um perfil de quem é você. Todos esses documentos, dados cadastrais, informações individuais, traços comportamentais ou até informações mais íntimas suas, elas são usadas para que o sistema tenha um controle cada vez mais efetivo sobre você. E o que poderia nos proteger esse controle do sistema, por exemplo? O próprio governo. O governo ele tem o poder de limitar as ações do sistema nesse sentido para garantir um pouco da nossa liberdade, protegendo, por exemplo, o sigilo dessas informações, para que elas não sejam usadas contra você ou para manipular você. Entende isso? Mas quando você observa que o próprio governo, que deveria proteger a sua liberdade e garantir, por exemplo, o sigilo dessas informações, começa a atuar ao contrário disso, ou seja, o próprio governo começa a recolher essas informações para usá-las contra você, atuando em conjunto muitas vezes com a própria iniciativa privada, que tem lá os interesses do sistema maior oculto por trás, aí você começa a desconfiar. Aí sim você começa a notar que tem alguma coisa muito perigosa ocorrendo, ou tem alguma intenção maior em andamento nesse momento. O poder dessas informações, galera, ele é tão grande, tão perigoso, né, que o próprio sistema de leis que protege o cidadão, como eu e você aqui, que protege a sociedade, né, ele é muito complicado, é um processo muito complicado para você alterar, para você poder usar essas informações legalmente, oficialmente. Ainda mais concentrar tantas informações em um cadastro tão amplo quanto esse que o Bolsonaro está tentando com seus decretos. Alguma coisa está errada, cara. Imagina que dias atrás, antes desses decretos do Bolsonaro, saiu uma lista de estatais a serem privatizadas. Dentre essas estatais,
tem 2 estatais do setor de informações e dados cadastrais seus também, que vão ser privatizadas. Ou seja, são órgãos do governo que recolhem informações dos cidadãos, né, sobre a responsabilidade do governo, que serão privatizadas, ou seja, transferidas para a iniciativa privada. Todas as informações suas vão para a iniciativa privada. Né? Entre elas, se eu não me engano, as 2 estatais é a Serpro e a Dataprev. Então é uma série de informações íntimas suas, informações sigilosas suas, que ainda que sejam utilizadas pelo governo, você tem uma certa garantia, ou pelo menos deveria ter, de que aquilo não seria usado por ninguém mais a não ser o governo. Correto? Você abriu mão muitas vezes da sua liberdade, você abre mão do sigilo de algumas informações e até da sua segurança para que o governo cuide de você. Agora, se o governo vai abrir mão dessas empresas estatais públicas para iniciativa privada, essas informações vão todas para o sistema. E elas não vão ficar limitadas a serem usadas somente pelo mercado, para influenciar o consumo e melhorar, né, o lucro das grandes empresas. Não. Eles estão traçando um perfil de cada cidadão individualmente. É um processo de seleção da massa. Essa é a parte perigosa, cara. E aí eu falo pra você, entendeu por que o governo Bolsonaro faz tanta fumaça através de polêmicas? Sensacionalismos? Tem sempre um debatezinho, um integrante do governo xingando o outro, né? Aquela baixaria, aquela questão das polêmicas artificialmente forçadas. A gente fica preso nesse sistema de fumaça e não vê os reais perigos do atual governo. Esses 2 decretos em conjunto, com essa iniciativa de privatizar, né, empresas do setor de informações aqui do Brasil, é uma grande conspiração, é um grande golpe para aprimorar aí o sistema de monitoramento, o sistema de controle sobre a massa e o sistema de seleção que a nova ordem mundial está fazendo na sociedade e na humanidade. Entendeu a importância desse tipo de notícia que quase ninguém comenta? Valeu.